quero fazer um agradecimento, em meu nome, em nome de vocês todos, de você que está aí assistindo, para os nossos profissionais de saúde. Porque quando eu falo profissional de saúde, eu estou incluindo todo mundo. Eu estou incluindo o motorista da ambulância, o ajudante, o ascensorista, o que trabalha, a pessoa da recepção, o pessoal da limpeza no hospital, os fisioterapeutas, todo o corpo de enfermagem e os médicos, que são os nossos heróis dessa guerra. E, como você sabe, tanto em São Paulo quanto no Rio, aproximadamente 50% dos profissionais de saúde estão infectados. Quer dizer, estão dando sangue para a gente, estão dando a saúde para a gente. Salve, família encarnada, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, finalmente eu vou trazer duas boas notícias, né? A primeira é que o Dr. Lai Ribeiro falou sobre o Sungamonga e veio aí explicar como realmente esse Sungamonga age, né? Acabando com a teoria de certos canalhas aqui da internet, sabe? Gente que é metida a isso, metida aquilo, e na verdade não são nada, são apenas youtubers igual a mim, que fazem vídeo, mas querem usar algum carro que tem alguma posição que tem pra querer se sair, né? Já que perde no argumento, aí quer se sair com, eu sou isso, eu sou aquilo. Bando de canalhas orgulhosas que não reconhecem quando erram. E pior, família, mandando as pessoas ir pra rua. Não, vão pra rua, porque isso aí é um plano comunista, isso aqui é isso, é aquilo. A gente sabe que esse plano veio pra acabar com a economia mesmo, né? Esse Sungamonga tá aí pra isso. Mas, quando os senhores do mundo criam um problema, eles não inventam um problema, não. Eles não inventam, eles criam mesmo. O inimigo invisível tá nas ruas. Todos os canalhas que estão mandando as pessoas ir pra rua estão apoiando a redução populacional, porque é isso que eles querem fazer. Isso chegou justamente no momento em que se falava de previdência. Eu falo isso aqui o tempo todo. Olha, a previdência tá quebrada, isso e aquilo. Então, por favor, né, vamos raciocinar. Mas aí alguns canalhas sensacionalistas, eles querem ser o primeiro a falar do assunto. Não, é porque vai quebrar a economia. A burrice não deixa entender que quando um país adoece, o governo aí sim é que quebra de vez. Porque do jeito que tá, você vê que ainda alguns setores, principalmente os essenciais, continuam funcionando. O posto tá vendendo gasolina, as padarias vendendo seu pãozinho, tá funcionando. Devagarzinho, mas tá, dentro da medida do possível. Mas no momento que as pessoas começarem a se aglomerar, elas vão começar a se contaminar, e você tem a certeza que essas pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer é correr pro SUS. 90% delas, e esse é o grande problema desse Sungamonga. Não é nem o vírus em si, mas o colapso do sistema. Isso é tão fácil de entender. Outra canalice que esses caras fazem é falar como se a gente estivesse dizendo pra você ficar em casa pra sempre. Não é isso que tá acontecendo, meus caros irmãos. Pra você ter ideia, agora no mundo são mais de 70 possíveis tratamentos ou cura pra isso. 70! Eu quero inclusive exibir aqui a reportagem do SBT, que eu nem posso fazer isso, mas por vocês eu vou fazer, né? Porque já que tem muita gente, eu não vou ver no canal da mídia não. Realmente a mídia é muito podre, mas ela não inventa a notícia. Você sabendo filtrar a parte que é a opinião dela, que é manipulação, a notícia tá lá, ela não inventa a notícia. Então eu quero que você veja aqui que uma médica brasileira, mais uma vez orgulho para essa nação, é o que o Dr. Enéas disse, né? Eles querem realmente acabar com o povo brasileiro, justamente porque sabe que esse é um povo guerreiro, um povo batalhador, um povo que mais paga imposto do mundo. Nenhuma nação aguentava isso não. Nós temos que ter orgulho de ser quem somos, ao contrário do que eles falam. Não, vocês são um país pobre, vocês são isso, vocês aquilo. Não, nós somos a potência mundial, só que eles não deixam a gente chegar na nossa posição. Então uma médica que não tem os mesmos recursos de um médico alemão, de um médico americano, né, que tem tudo lá à sua disposição, tem países aí, família, levantando verdadeiras fortunas para financiar pesquisas. E uma médicazinha brasileira, humildemente, ela disse, eu vou testar um medicamento. Sabe, se os pulmões, eu vou deixar a matéria, mas só para concluir aqui. Ela viu ali, né, o paciente com os pulmões congestionados, ela disse, e se eu testar esse medicamento aqui, será que dá certo? E aí vejo o resultado na própria matéria. Eu quero ver junto com vocês, porque é esse tipo de coisa que nos orgulha da nossa nação. Deixa eu achar o vídeo aqui, família, porque é tanta coisa. Esse vídeo, pra você ter ideia, eu tô gravando ele 2 vezes, porque eu gravei ele, mas eu falei tanta coisa, eu xinguei tanto, que o vídeo eu acho que nem ia passar, né? E também vocês não merecem ouvir certos tipos de palavreado, eu tenho que me controlar, mas realmente me tira do sério, família, me tira de sério ver canalhas oportunistas se aproveitando de uma situação dessa, sabendo eles que os tratamentos logo mais vai vir. Eu mesmo espero no máximo 3 meses, família, eu acho. 3 meses. Ah, Davi, mas não tem dinheiro para segurar a população. Há dinheiro de sobra, é só o governo parar de pagar a dívida externa. É só o governo parar de sangrar a população para continuar honrando essa dívida. Se a gente parasse um mês de pagar esse dívida, que é astronômico, esse juro, você tem a certeza que teria dinheiro para deixar a população pelo menos 4 meses em casa. Então,
vai estudar primeiro antes de falar besteira, tá certo? Vai estudar, vai saber o que é FMI, o que é Banco Mundial e a força que essas instituições têm. Eles podem, inclusive, formar exército, certo? Eles podem requisitar um país, olha, eu quero tantos homens brasileiros, tantos homens americanos e formar o exército deles para cobrar essa dívida. Se você quer saber a potência mundial, quem é China, é Estados Unidos, não, é o Banco Mundial, tá certo? Vai estudar e vai descobrir isso. Aqui já faz 6 anos que eu pesquiso isso aqui, tô de brincadeira não. E outra coisa, para esses palhaços que continuam segurando isso, mandando o povo ir para as ruas, né, para se contaminarem e vir a falecer, eu faço um desafio. Por que é que vocês não vão, abre bem a bocona assim, ó, e tosse aqui, ó. Porque se eu defendesse isso, eu faria isso. Tem um hospital aqui do Mestre Vitalino que já tem mais de 20 casos, quase 30 casos. Chegava lá e dizia, ô, você tá contaminado, parceiro? Tô. Tosse aqui na minha cara, que vou provar aqui ao mundo que esse vírus não existe. Quem faz isso é um palhaço, é um inconsequente, um irresponsável. Eu queria dizer mais nome aqui, mas eu vou me segurar por você. Deixa eu achar um vídeo aqui, senão a gente nem faz. Pera aí, família. Um minutinho só. Aqui, achei. Vamos ver juntos aqui, que eu quero trazer finalmente uma boa notícia para vocês. Vamos lá. E hospitais da rede municipal de São Paulo já estão usando anticoagulantes para tratar pacientes contaminados. O uso das medicações foi testado por médicos e cientistas brasileiros e, depois de apresentar eficácia no tratamento, ganhou destaque internacional. Ele finalmente Aleluia, pôde glória a sair do Deus. quarto e brincar com os filhos. A ginástica em família foi para março comemorar o fim do isolamento de 9 dias num cômodo da casa, depois de outros 5 internado num hospital em São Paulo. O engenheiro teve a forma grave de mas agora está totalmente curado. Zeraram todos os sintomas, inclusive quando eu faço respirações fundas, eu não tenho nenhuma sensação mais. Não dói? Não dói, não tenho sensação de que vai faltar ar, então eu tô zerado. Márcio dá rosto a um número. Ele é um dos 27 pacientes citados neste artigo, já disponível Deus é grande, no irmão, Deus é prestigiado grande. British Medical Journal. Todos foram tratados com anticoagulantes, medicamentos capazes de dissolver a trombose que se forma nos pulmões de quem é contaminado. O trombo impede a circulação sanguínea e, para que a respiração seja efetiva, sangue e ar devem se encontrar nos alvéolos, localizados na ponta dos brônquios. Por isso, na forma grave o paciente sufoca. O SBT mostrou em primeira mão há 2 semanas o tratamento com anticoagulantes, desenvolvido pela equipe comandada por Eunara Negri, pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A doutora Eunara descobriu que o vírus provoca trombose nos pulmões ao observar a necrópsia nos corpos daqueles que não resistiram. Ela então decidiu testar a medicação que é indicada nesses casos dos pacientes que ainda lutavam desesperadamente para viver. O artigo que a médica brasileira está publicando relata o sucesso dessa técnica até agora. Dos 27 tratados com anticoagulantes, nenhum morreu. Apenas 2 ainda estão hospitalizados. Esses pacientes, eles foram melhorando progressivamente. E a impressão que a gente tem é que quanto mais precocemente na instalação da insuficiência respiratória a gente age, maior é a possibilidade de que o paciente melhore e não precisa ser entubado, colocado no ventilador mecânico. Os pacientes do estudo têm entre 39 e 96 anos. 30% mulheres. Alguns são cardíacos e diabéticos. Com a publicação do artigo brasileiro, médicos e hospitais do mundo todo passam neste momento a conhecer o protocolo e poderão usar a técnica em seus pacientes. A médica alerta contra a automedicação, que pode levar à morte. O remédio, que é de uso hospitalar, tem baixo custo. Vai ser um tratamento disponível para pessoas pobres e pessoas ricas. Então vai ser uma coisa que vai ser aplicada imediatamente no SUS, se realmente se mostrar eficaz como está se mostrando. Todos os hospitais da rede municipal de São Paulo já estão usando os anticoagulantes, conforme a indicação clínica de cada paciente. Eu acho que foi um sucesso o tratamento que foi feito. A gente sente orgulho, mais uma brasileira fazendo diferença num mundo muito competitivo. Sabe, meus irmãos, eu acho que isso já está na hora do brasileiro começar a dar valor aos seus profissionais daqui. O que eu tenho visto aí nos hospitais é um verdadeiro show de heroísmo. Médicos, maqueiros, motorista de ambulância, enfermeiro, enfim, até os seguranças, o pessoal em geral que está na linha de frente, dando um verdadeiro show de coragem, de humanismo, sabe? De cristianismo. Esse pessoal tá de parabéns. E o que é que tá acontecendo nas redes sociais? Com todos esses canalhas falando merda aqui, a maioria influenciada pelo próprio presidente, que é um grande de um canalha. O que é que tá acontecendo? Esse pessoal tá sendo desrespeitado.
Esse pessoal tá perdendo a vida, como você pode ver aqui, vários casos aí, eu tô colocando as imagens para você, eu não vou citar cada um, mas eu destaco esse médico aí, um médico jovem, né, malhava, um cara atlético, perdeu a vida, sem histórico nenhum de doença, pegou o Sunga-Monga e veio a falecer. Aí sabe, esses profissionais todos passando por isso, experientes, a palavra deles não vale nada não, é tudo uma farsa, é tudo, estão colocando na conta, eles... né, faz o atestado de óbito ali e coloca na conta do Sunga-Monga. É tudo mentira. Pega um caso isolado, que talvez um prefeito ou um governador fez isso por interesse próprio, aí generaliza a coisa sem prova nenhuma, usando aquele caso ali, porque você vê o gadoso que defende isso, eles sempre citam os mesmos exemplos. Olha, eu vi uma mulher, olha, eu vi um caso assim. É sempre os mesmos casozinhos, é 4, 5 casos que aconteceu ali, eles usam isso para classificar todo o trabalho dos médicos, a perda que eles estão tendo, os profissionais perdendo literalmente a vida, né, com coragem, em vez de serem homenageados, são acusados. Cara, é difícil ser brasileiro, é difícil mesmo. Que o mal é mal, a gente sabe que existe, mas o problema é os homens bons agir dessa maneira. O próprio povo que vai ser prejudicado com ações desses caras, sabe, fazendo o trabalho para eles, dando razão para que eles venham tomar as atitudes que só vai prejudicar o próprio povo, vai reduzir a população, que é o que eles querem. O tempo todo, eu fiz uma matéria aqui, vai sair no outro vídeo, sobre moeda, não sei se saiu primeiro que esse ou depois, mas se tiver saído depois eu coloco aí, se tiver saído antes também você vai ver de qualquer maneira. Mas enfim, eu mostro um grande empresário falando da moeda única, e ele deixa bem claro, ele destaca que o problema não é o Sunga-Monga não, o problema é a Previdência. Mesmo com o que foi feito, o mundo todo está com problema com isso, que as pessoas estão vivendo demais. Então vem um vírus, elimina justamente esse pessoal que segundo eles é as despesas. E aí você vê a atitude do Bolsonaro, por exemplo, querendo mandar as pessoas ir pra rua no meio disso. Sabendo que a cura pode chegar daqui a 2, 3 meses. Se Deus quiser vai chegar. Eu quero mostrar outra matéria pra você ter certeza disso, meu caro irmão. Baseado em fatos, não nas pilantragens desses caras. E aguenta aí que a gente também vai ver o Dr. Lai Ribeiro, tá certo? Mas veja essa outra matéria aqui. Deixa eu achar ela aqui também. A corrida mundial para encontrar uma vacina contra o continua. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são mais de 70 pesquisas pelo planeta. Na Alemanha, a empresa BioNTech começou a produzir uma vacina em janeiro. Já realizou testes em animais bem-sucedidos e ontem recebeu liberação do governo para começar os testes em humanos. Vão ser 200 voluntários que vão participar desse processo e deve durar de 3 a 5 meses. Já nos Estados Unidos, uma empresa está apostando em uma vacina oral que deve ser tomada via comprimido, em temperatura ambiente. Os testes em animais tiveram bons resultados. Mas a perspectiva mais positiva é a da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que teve sinal verde do governo para começar a testar hoje a vacina em humanos. Vão ser 510 voluntários entre 18 e 55 anos. E a cientista-chefe da pesquisa está confiante e disse que existe 80% de chance de ter bons resultados. O ministro da Saúde do Reino Unido anunciou um investimento de 20 bilhões de libras, o equivalente a 130 milhões de reais, para a produção dessa vacina. I'm today making available 20 million pounds to the Oxford team to fund their clinical trials, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. Se a vacina se provar eficiente e segura, a Universidade de Oxford espera produzir 1 milhão de vacinas até setembro, a perspectiva mais positiva até agora, já que a maioria dos especialistas estipulam de 12 a 18 meses para o surgimento de uma vacina. Lembrando que, além dos processos científicos, existem processos burocráticos que tendem a demorar, mas o tempo deve ser encurtado devido à importância de uma vacina no atual cenário em que o mundo se encontra. É aquela questão, família, que a gente falou. Não é? Nessa questão de vacina, de tratamento, a gente sabe. Quando eles causam o problema, depois eles vêm com a solução. E vai custar caro, eles vão lucrar bastante. Sobre o Davi, mas essas vacinas não podem fazer mal e tudo. Família, tem casos e casos. Quando aparecem pesquisas, né, de pessoas sérias que estão ali realmente pelo bem da população, quando essas pessoas aparecem, como foi em algumas outras campanhas que teve aqui, que inclusive a gente divulgou essas matérias, é uma coisa. Agora você, por puro achismo, o Dr. Lai Ribeiro, que sempre indica os tratamentos naturais, né, para curar certas coisas antes de passar remédio só em último caso, ele já explicou como essas vacinas funcionam, meus irmãos. Não pode generalizar a coisa. Você já não teve uma febre, você não precisou tomar uma Bezetacil na sua vida, você faleceu por causa disso. Cara, vocês têm que parar de ouvir os sensacionalistas. Esses caras estão aqui trabalhando para a nova ordem mundial.
A forma que eles estão fazendo as coisas, até sem saber, por burrice, ignorância e soberba, vai levar à censura total de conteúdos como esse. A gente vai no meio por causa desse pessoal. Sabe que eles não sabem separar as coisas, eles botam tudo no mesmo balaio e empurra pra frente. E aí o gadoso, que não procura informação, que é diferente de você, meu caro irmão, que é inscrito nesse canal. Esse pessoal é diferente. Eles procuram alguém que seja tão gado como eles para confirmar o que eles já pensam. Eles não estão atrás da informação. Por exemplo, eu, quando pego uma matéria que um inscrito me manda aqui, eu não vou com a minha opinião formada em cima da matéria. Eu primeiro leio ela, procuro juntar com coisas que eu já sei e procuro confirmar em outras fontes para ver se é aquilo mesmo. E aí a minha opinião, que é zero, é nula naquele momento, vai se formar a partir desses dados. Mas esses caras não, já têm a opinião formada. E aí passa pra frente, erram, mas são orgulhosos e sustentam até o fim. Porque eles sabem que o gadoso, não vai cobrar a eles. Não vai cobrar a eles, ao contrário. Vai se pegar mais ainda neles e vai esperar a explicação esfarrapada que eles vão dar pra dizer, então foi isso. Olha aí, ó, tá vendo? Fulano é que é o cara. É assim que funciona. E desse jeito a gente só tem de ir a ladeira abaixo. E é uma pena a gente ver os desrespeitos com toda essa classe médica que tá aí falecendo, o pessoal que tá na linha de frente, as pessoas dizendo que é tudo absurdo. Até caixões, irmão, estão dizendo que não, tá tudo vazio. Cara, isso era tão fácil do governo provar. Quem é bolsonarista, não é? Tão fácil do governo provar se ele quisesse. Vai lá, faz a insumação de cadáver e pronto. Aqui, ó, é mentira, tava tudo vazio. Tão fácil dele provar, por que ele não faz isso? Porque ele sabe que é fato o que tá acontecendo ali. Será que o mundo todo tá enchendo os caixões de vento? Cara, é absurdo, mano. Eu até sou, velho. É absurdo você ter que fazer vídeo, né? Explicando uma bobagem dessa, um absurdo desse. A falta de fé em Deus desse pessoal é muito grande. Aí dizem, não, você não tem fé não, você fica querendo ficar em casa, mandando as pessoas ficar em casa. Cadê sua fé? A fé que falta é em você, meu amigo. Deus disse, não atentarás contra o Senhor teu Deus. Você tá vendo o problema aí que é ir pra cima? Isso é atentar contra o Senhor teu Deus. Agora, o nosso Jesus Cristo disse o quê quando se falar em economia? Senhor, mas nós temos que juntar aqui o nosso pão para amanhã. Ele falou o quê naquela hora que disseram isso a ele, hein? Na hora que questionaram ele sobre isso. Se você for cristão, você sabe. Jesus disse, e esses pássaros? Quem traz comida para eles? Quem alimentou eles? Foi vocês? Não. Mas todo dia Deus dá o sustento deles. Todo dia. Mas as pessoas não confiam nisso. Elas não acreditam. Elas, em vez de usar esse tempo que Deus está dando a gente pra gente refletir, para nós aumentarmos a nossa espiritualidade, eu encaro dessa maneira, elas querem desesperadamente, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. É claro que tem exceções, deixar claro aqui. Tem aquele que já acabou mesmo, não tem solução. Ele vai ter que ir. E se você tem amor ao próximo, é por essas pessoas mesmo que você fica em casa. Olha, meu irmão ali, ele tem que ir mesmo, aquele ali ele não tem como ficar em casa, esse governo é pilantra, tá cortando as ajudas que ia dar, feito uma amiga minha que... ela está fechada, a empresa não está pagando salário, suspendeu o salário, e aí ela não consegue fazer o cadastro aí com 2 filhos, ela não consegue fazer essa ajuda emergencial. Então vê só, eles liberam que a empresa não pague salário, e ao mesmo tempo, não cadastra a pessoa no auxílio emergencial porque a pessoa está fechada. Veja que absurdo, meus caros irmãos. É esse o tipo de governo que a gente tem. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem que as pessoas vão para a rua mesmo. Esse governo que está aí está afim disso. Redução, meus irmãos. Redução. Agora, a parte que se vai a seguir é o Dr. Laí Ribeiro. Eu vou colocar as principais partes onde ele fala, tá certo? É um vídeo do canal O Melhor Que Tá Tendo. Você veja na íntegra lá. Eu vou deixar o link aí, vai aparecer também no finalzinho desse vídeo, para você assistir lá na íntegra o Dr. Laí Ribeiro falando. E vai servir muito esse vídeo para você mandar para esses que estão fazendo essa canalice aqui no YouTube, sabe? Se não quer acreditar no que a gente fala aqui, será que vão negar também o que o Dr. Laí Ribeiro tá dizendo? Inclusive eu lendo os comentários lá no canal Melhor Que Tá Tendo, velho, muita gente, nossa, o Dr. Laí Ribeiro me decepcionou, isso aí é tudo uma conspiração comunista, uma conspiração como... Cara, que absurdo, velho. Olha só, um profissional como o Dr. Laí Ribeiro, um cara que vive cheio de segurança, né, mora num condomínio, cercado já por causa das coisas que ele vem falando aqui, ficando contra a indústria e a favor do povo, aí chega numa hora dessa, o cara que ajudou tanta gente e ajuda até hoje, gente que largou o remédio, que se curou, ficou bom, né? Fazendo os tratamentos da forma certa, não é cortando o remédio não, mas melhorando a dieta, melhorando as atividades físicas, e aí com a melhora do corpo, indo no seu médico, olha doutor, tô me sentindo melhor, diminua um pouco essa dose e assim vai diminuir. Não é, o doutor Laí Ribeiro é contra remédio, Davi. Não, cara, onde foi que você viu isso? Deixa de ser gado. O que ele fala é vamos melhorar. As pessoas que estão doentes, a maioria é por desnutrição.
Como assim, Davi? Mas e um gordo? Um gordo pode estar desnutrido. Se alimenta mal, ele não tem as vitaminas que o corpo precisa. Então o Dr. Laí Ribeiro ensina o quê? Você começar as atividades físicas, você começar com alimentação melhor, e isso vai melhorando o seu corpo, e aí você pode chegar um dia, se Deus quiser, a largar o remédio que você toma controlado com a sua melhoria, com o seu médico acompanhando. É isso que o cara fala, mas distorcem. Por que distorcem? Porque a mídia quer prender pessoas que falam o que o Dr. Laí Ribeiro fala. A mídia quer ver na cadeia pessoas assim. E aí os alienados, o gado gadoso, acaba contribuindo para isso, falando um monte de bobagem extremista. Se você chegar ao ponto de ter uma infecção, não tem outra coisa. Se você adquirir o sunga-monga, você vai ter que precisar da vacina. E ponto final. Então, meus irmãos, preste atenção no que o Dr. Laí Ribeiro vai falar aí. É muito importante, tá certo? Para acabar com meia dúzia de metida especialista, que na verdade não é especialista porcaria nenhuma. Então, veja aí um profissional de verdade que tem trabalho, tem currículo para mostrar. Então vamos lá, fiquem com Deus, e lembrando que você queira ver a entrevista inteira, está no canal O Melhor Que Tá Tendo. Então, fui! Uma pergunta bem simples, a diferença entre gripe e resfriado? A pessoa acha que ela tem um resfriado quando ela tem uma gripe fraquinha. E são duas entidades totalmente diferentes. E não somos nós que decidimos isso. É o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A gripe é causada por um vírus chamado influenza. Nós podemos citar na história. A gripe pior que já houve até hoje é a gripe, a chamada gripe espanhola, que era, para quem não sabe, um H1N1. Foi um H1N1 que fez um estrago enorme. A gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, você vai entender no minuto, ela atingiu 500 milhões de pessoas. E 50 milhões de pessoas morreram no mundo. O Brasil também foi afetado por ela. Ela durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Ela durou 3 anos. E nós, inclusive, perdemos o Rodrigues Alves, que foi o nosso 5º presidente, ia ser o nosso 10º presidente, tinha ganho e não conseguiu tomar posse porque morreu da gripe. Entendeu? E matou em torno de 35 mil brasileiros. Isso é gripe. Isso é causado pelo vírus influenza. Tem vários tipos de influenza. Tem o influenza A, tem o influenza B, tem o influenza C, tem o H1N2, o H2N2, o H3N2 e etc. Isso é gripe. Resfriado é outra história. Resfriado, que o nome veio porque quando você adquire um resfriado, é como se você estivesse sentindo frio, por isso que a gripe é chamada de flu, em inglês, e o resfriado é chamado de cold. O resfriado é causado por uma série de outros vírus, como rinovírus, retrovírus, adenovírus, VSR, que é dado em crianças, e no retrovírus está o... Então, a doença não é uma gripe, tecnicamente falando, é um resfriado, porque a definição de gripe e resfriado não tem nada a ver com a sintomatologia, tem a ver com o tipo de vírus que está causando. Em geral, os resfriados são benéficos, não tem problema, a não ser que atinja as vias respiratórias inferiores. E aí complica, que é o caso do... Entendeu? Ok, doutor. Então, qual a diferença entre SARS-CoV-2 e SARS-CoV? SARS-CoV-2 é o vírus que causa SARS-CoV. O SARS-CoV-2 foi denominado assim pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A COVID foi chamada assim, que vem de Infectious Disease, foi chamada assim pela Organização Mundial de Saúde. E por que 19? Porque o primeiro paciente que ocorreu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019. Por isso que chama 19. É o nome da doença. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Muitos profissionais, eu vejo, inclusive na televisão,
Eles confundem uma coisa com a outra. Uma coisa é o vírus, outra coisa nem é uma doença, é a síndrome. Tecnicamente, não é uma doença. Tecnicamente, medicamente falando, é uma síndrome, porque ela tem um conjunto de sinais e sintomas que estão presentes em outras patologias. Mas nós vamos, nessa apresentação aqui, nós vamos chamá-la de doença, para ficar mais simples. Então, qual é o propósito de um vírus e a sua estrutura? 2 perguntas numa. Vou começar pela estrutura do vírus. O vírus tem um núcleo, que é um RNA ou um DNA, que é o seu material genético. Em volta desse material genético, tem uma proteína que tem o nome de capsídeo, que a finalidade é proteger o material genético. Então, é o capsídeo. Se eu juntar a parte do genético com essa cápsula, eu chamo de nucleocapsídeo. Existem vírus, como é o caso do SARS-CoV-2, que, além disso, é envelopado, tem um envelope, tem um invólucro. E, no caso do vírus do SARS-CoV-2, ele tem um envelope que é constituído de proteínas chamadas S, que é de spike, que são espículas. São espículas. Espículas essas que vão penetrar na célula do hospedeiro. E essas espículas, elas têm uma afinidade, tanto pela enzima conversora de angiotensina 2, que é o chamado AC2, quanto pelo dipeptidilpeptidase 4, o DPP4. Essas enzimas existem sobremaneira no pulmão, por isso que a doença tem essa preferência pelo pulmão, mas ela também tem uma preferência pelos rins, ela também tem uma preferência pelo aparelho, pelo sistema cardiovascular, e ela tem uma preferência pelo sistema digestivo, porque em todos esses lugares você encontra esses tipos de receptores que o vírus se liga para entrar na célula. A finalidade de um vírus é simplesmente se multiplicar. O vírus quer proliferar. Então, ele entra na célula, ele usa a maquinária da célula, e ele produz. E tem 2 tipos de ciclo. Ele pode fazer o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. O que é isso? O ciclo lítico é quando ele produz, a célula não aguenta mais, explode, e ele sai. Que não é o caso os vírus envelopados, que tem essa terceira camada, tem o núcleo, tem o capsídeo e tem o procapsídeo, eles fazem por brotamento. São chamados ciclos lisogênicos. Eles saem e levam um pedacinho da membrana celular. Entendeu? Eles fazem por brotamento e não por lise. Ok, continuando aqui a sequência de perguntas, doutor Laírton. Então, o SARS-CoV-2 é o primeiro tipo de capaz de infectar ser humano? Não. O SARS-CoV-2 é o 7º. 6 outros já ocorreram. Na família, no gênero, mais de 30 espécies de. Mas os 2 vírus, os 2 coronas, porque em 1968, na Inglaterra, eles decidiram, os estudiosos que trabalham com microscópio de alta precisão, eles decidiram que o vírus, no microscópio, ele parece um crown. O crown, em inglês, é coroa, que em latim é. Então, ele pode ser chamado de crown, ele pode ser chamado de. Ele pode ser chamado de coroa. Então, foi assim que foi identificado. Isso foi em 1968, foi identificado. Nesse grupo que causa zoonose, o que é uma zoonose? É uma doença que vem do animal. Tuberculose é uma zoonose, por exemplo. Vem do animal. O animal pode passar para o ser humano. Então, tem muitas doenças que são zoonoses. Mas eu tenho 2 tipos de zoonose. Eu tenho aquela que passa do animal para o homem, mas não passa do homem para o homem. Por exemplo, é o caso... Aqui, Manuel, mesmo problema aqui. O caso da gripe aviária, por exemplo.
Na gripe aviária, o que acontece? A pessoa que está lidando lá com as aves pega a doença, mas ela não é capaz de passar para outra. E tem o tipo de zoonose que é o onde ela passa para outra. Então, quais dos 6 que já tinham ocorrido, 2 marcaram. Um deles é o SARS-CoV, que ocorreu em 2003 na Ásia. Não foi só na China. Ele ocorreu na China, ele ocorreu na Coreia do Sul, ele ocorreu em Singapura. Ele matou ele contaminou 8.500 pessoas e a mortalidade dele era bem maior do que essa, era em torno de 10%. Você vai ver que no frigir dos ovos, no final da história, a mortalidade desse vai ser menos de 1%, porque agora o denominador é pequeno, mas à medida que for testando mais gente, tem muita gente com a doença e não sabe que tem. Então, o denominador não existe ainda. Tá? A caixa preta não foi encontrada ainda no acidente aéreo. Tá bom? Então, é isso.